Olá, boa tarde. Passaram mais de 2 anos desde que um certo vírus se espalhou pelo mundo e mais de 6 meses desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. As consequências de cada um destes eventos seriam por si só trágicas, mas a sua combinação afeta mais do que a saúde e a segurança de todos nós. Afeta também o nosso bolso. Tudo está mais caro, é a famosa inflação, mas afinal, o que é inflação? O Ensino RTP explica-nos por onde começar. Até pode achar que sabe o que é inflação, mas índice de preços no consumidor, o que será? Será uma lista alfabética das suas compras? Será uma etiqueta que indica os preços de cada bem que adquire? Ou nenhuma destas opções? Não é nenhuma destas opções. Há de facto coisas que nos são tão familiares que já vivem connosco. Alta ou baixa, a inflação é uma delas. Para as famílias traz sempre consequências nas suas despesas diárias. A inflação é o aumento continuado dos preços da generalidade dos bens e serviços. Também há inflação negativa ou deflação, quando há descida dos mesmos preços. Ora, o que permite medir a inflação do país é o Índice de Preços no Consumidor. Este indicador tem como finalidade avaliar a evolução dos preços de um cabaz de bens e serviços representativos das despesas das famílias portuguesas. Os preços são recolhidos por todo o país e o cabaz inclui uma grande variedade de bens e serviços, tais como alimentação, bebidas e tabaco, vestuário e calçado, habitação, água, acessórios para o lar e outros. Todos nos lembramos dos cabazes de Natal: vinho tinto, vinho do Porto, chocolates, biscoitos, um pacote de café, um queijo e, como não podia deixar de ser, um bacalhau. Imagine agora um enorme cabaz que incluísse uma variedade muito maior de produtos e serviços de grande consumo das famílias: alimentação, vestuário, habitação, água, gás, etc. Como os preços dos produtos e serviços vão variando ao longo do tempo, isso permite saber a variação do preço desse grande cabaz, por exemplo, por mês ou por ano. Essa variação é a inflação no país e isto é consigo, porque lhe permite deitar contas à vida. Agora já sabe o que é o Índice de Preços no Consumidor. Para saber mais, vá a pordata.pt. Hoje, no Sociedade Civil, não vamos propriamente discutir as medidas do Governo ou as propostas da oposição. Vamos, isso sim, tentar contribuir para uma maior literacia financeira de todos nós. E para nos ajudarem nesta tarefa, convido Pedro Brinca, é professor da Nova School of Business and Economics, Filipe Garcia, economista e presidente da IMF, Informação de Mercados Financeiros, e Ricardo Reis, professor na London School of Economics. Ao primeiro trio de convidados de hoje, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Pedro, vou começar por si. Vamos, numa espécie de aula para totós, saber o que é inflação. Para principiante, vamos espalhar conhecimento, dar literacia a quem nos ouve e eu próprio também vou aprender convosco. Aliás, como na peça disse muito bem, a inflação é uma subida generalizada dos preços. Para explicar melhor e mais concretamente para as pessoas sentirem o conceito, uma maneira fácil é de explicar como é que ela é medida. E eu acho que a peça também teve esse mérito. Porque nós estamos preocupados com o impacto que as mudanças de preço têm no bem-estar das famílias. Aquilo que nós vamos fazer é seguir um conjunto de bens que os portugueses tipicamente costumam comprar e perceber quão mais caro é que esse conjunto de bens fica. E assim colapsamos milhares e milhares e milhares de preços de bens diferentes numa única medida, que é precisamente o índice de preço no consumidor. Quando esse índice sobe, significa que os portugueses com o mesmo dinheiro vão comprar menos bens, o poder de compra cai e o seu bem-estar, obviamente, partindo do princípio que tem a mesma disponibilidade financeira, o mesmo rendimento também baixa. Pedro, e como se escolhe esse conjunto de preços, conjunto de produtos que dão esse índice? Existem, obviamente, inquéritos que se fazem para tentar perceber os hábitos dos consumidores. Uma vez caracterizado esse consumo típico, ele é revisto de forma periódica
Todas as medidas têm alguns problemas, o índice de preços consumidor também terá os seus problemas. Por exemplo, é uma medida que muitas vezes não tem linha de conta, que às vezes alguma subida de preços de bens não reflete um efeito de inflação, mas poderá refletir, por exemplo, uma melhoria da qualidade do bem, não é? Pode ser que um destes bens esteja mais caro não por um preço maior pelo mesmo bem, mas sim porque este bem, apesar de ser classificado da mesma maneira, agora traz mais serviços, traz mais coisas. Nós poderíamos enumerar mais desvantagens do índice de preços consumidor, mas obviamente há sempre maneiras de tentar limitar essas desvantagens e manter um índice atualizado e fiel à realidade para que ele possa refletir, tanto quanto possível, o impacto no bem-estar das pessoas da subida dos preços ou da variação dos preços. Filipe, e como distinguir o nominal do real? Pois é, esse é um tema que a maioria das pessoas acaba por não dominar e que diz mais ou menos respeito ao seguinte: quando estamos a falar de valores nominais, estamos a falar dos preços a que nós estamos a transacionar as coisas, ou seja, o preço que pagamos por um determinado bem, a fatura de um determinado bem ou serviço que pagamos ou recebemos. Quando estamos a falar do real, nós temos que descontar a evolução que o nominal tem pela inflação. Dito de uma maneira relativamente simples, se eu tiver, por exemplo, um aumento de salários nominal de 2%, mas se eu tiver uma taxa de inflação de 5%, eu vou ter uma perda real daquilo que o meu rendimento pode comprar. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas poupanças. Se eu tiver uma aplicação que me rende 1% ao ano e tiver uma taxa de inflação que esteja superior, apesar de eu ter mais euros no final do depósito a prazo, porque recebo o meu capital mais de juros, eu tenho menos poder de compra, porque, entretanto, os preços subiram e, apesar de eu ter mais euros, consigo comprar menos coisas. Muitas vezes há uma certa ilusão ao se pensar que por um juro ser muito mais alto, por exemplo, que isso é muito benéfico para as poupanças. Poderá ser ou não, dependendo da taxa real. Eu lembro, por exemplo, de situações de quando eu era bem mais pequeno e via pessoas que falavam de taxas de depósito acima de 20%, 18%, 20%, 22%, e que depois, quando as taxas de juros baixaram, se queixavam que o dinheiro não rendia nada. Só que se calhar é melhor ter, como nós tivemos de resto durante uma parte importante dos últimos anos, taxas de juros muito baixas, mas com inflação muito baixa, do que ter taxas de juros mais altas, mas termos taxas de inflação muito mais altas. E às vezes há essa ilusão monetária que nos leva a crer que uma coisa é boa para nós quando não é. Então é preciso estar atento a essa diferença entre o nominal e o real. Ricardo, pessoas diferentes compram coisas diferentes. Países também variam nos seus interesses e nas suas compras. É verdade. E por isso mesmo não há, se quiser, uma só taxa de inflação, mas cada pessoa terá a sua taxa de inflação no sentido em que compra um cabaz diferente. No entanto, quando nós medimos o índice de preços consumidor, o que estamos a fazer é olhar para um cabaz médio, que reflete, de uma certa forma, em média, como é que os diferentes produtos são comprados por diferentes pessoas. O que não quer dizer que diferentes pessoas não tenham diferentes taxas de inflação, mas repare, até quando falamos do cabaz, mesmo que eu e você compremos até os mesmos produtos, no sentido em que ambos compramos a mesma quantidade de arroz e de salsichas, pode ser que vocês comprem num supermercado mais barato que o meu e num supermercado que tenha subido os preços menos do que o meu supermercado subiu e, portanto, vamos todos ter taxas de inflação ligeiramente diferentes. No entanto, não deixa de haver um componente comum. É sobretudo importante aqui perceber, e voltando à distinção entre o real e o nominal, entre o relativo e o absoluto, que a outra forma de tentar perceber o que é a inflação é pensar que nós temos uma unidade de medição do valor. Da mesma maneira que eu tenho esta régua aqui, que tem 15 centímetros, e me serve para medir qual é o tamanho de uma diferente coisa que eu tenho aqui, qual é o tamanho deste telefone que eu aqui tenho, se tem mais ou menos de 15 centímetros e como é ou quantos centímetros tem. Quando nós falamos de inflação, de um aumento dos preços, é o mesmo que dizer que, em termos reais, eu continuo a ter o mesmo telefone, mas isto que costumava medir 10 centímetros ou 12 centímetros,
Agora eu passo a dizer que simplesmente 10 centímetros acabam aqui. Ou seja, eu mudo a unidade de medição. Repara, eu continuo a ter o mesmo telefone. O telefone continua a ter os tais 10 centímetros. Mas eu agora passei a achar que 10 centímetros, em vez de ser isto, são só isto. E, portanto, é essa mudança na unidade de medição, mudança no valor do que é €1, que é nominal e ilusório, no sentido em que continua a ser o mesmo telefone e nada de real mudou. É essa inflação, essa também por vezes chamada inflação pura, que é igual para todos nós. Tem a ver com a forma em que a unidade de medição mudou. O que quer dizer 1 centímetro em termos de valor, o que quer dizer €1 em termos de valor mudou. Agora, claro que para mim, que tenho o telefone, ou para o Pedro ali, que tem às tantas, que em vez de estar a medir um telefone, está a medir uma peça de papel, estamos a falar de diferentes implicações de esta régua agora, em vez de querer dizer 15 centímetros, querer dizer 10 centímetros ou 5 centímetros. E, portanto, vai ser diferente a taxa de inflação. Não quer isto dizer que não haja uma taxa de inflação comum, tem a ver com quanto vale €1. Pedro, e ficamos de braços cruzados? Ficamos de mãos atadas? Ou podemos fazer alguma coisa? Assim, hoje em dia já houve épocas em que de facto havia opções de poupança que garantiam uma taxa de retorno real sem risco. Aliás, no exemplo que foi dado aqui, bastava que a taxa de inflação fosse mais baixa que a taxa de juro nominal dos depósitos. E então aí, sendo os depósitos um ativo relativamente sem risco, então havia aí uma garantia de proteção da inflação, porque fazíamos estes depósitos a prazo, tinham um retorno que era maior que a inflação, havia ali uma maneira de reter o valor. O problema é que não é o caso hoje. Hoje não existem opções, tanto quanto eu sei, de nenhuma aplicação de poupança que garanta um retorno real positivo que não implique a assunção de algum risco. E nessas circunstâncias, obviamente, que se nós nos quisermos proteger contra a inflação, aquilo que temos é que comprar ativos ou comprar aplicações de poupança que vão ter sempre algum risco associado. Existem meios tradicionais de investimento que as pessoas usam para se defender da inflação, que são muito usados. Muitas vezes, por exemplo, face ao pouco retorno que as aplicações de poupança têm tido, muitos têm investido, por exemplo, no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário tem valorizado bastante e as pessoas têm sido bastante recompensadas por esse investimento, mas, obviamente, mais uma vez, é um investimento que tem risco. E como em 2008 os preços das casas baixaram de forma dramática e houve muita gente que perdeu muito dinheiro, nada nos garante que isso não possa voltar a acontecer. Pedro, e o que é que nós podemos e devemos fazer enquanto cidadãos, enquanto país, enquanto Europa, para combater a inflação? Devemos comprar mais, devemos comprar menos? Que tipo de comportamento devemos ter? O que é que devemos fazer? Assim, individualmente nós não temos, obviamente, poder para fazer muito, não é? Coletivamente, sim. Porquê é que há inflação? Há inflação porque a procura de bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. E obviamente que muitas das medidas que estão a ser tomadas, a subida das taxas de juros, alguma contenção orçamental que foi tomada no fim do Covid, foi precisamente para arrefecer as economias, moderar uma parte desse ímpeto de poder de compra, para que de facto a pressão sobre os preços diminuísse e a inflação baixasse. Obviamente que não é apenas pela capacidade que as pessoas têm de comprar mais ou menos que há inflação, pode haver, e tem sido muito o caso neste episódio, choques pelo lado da capacidade da economia de produzir. Nós tivemos disrupções das cadeias de abastecimento por altura de Covid, temos a questão da crise energética que instalou uma escassez no mercado de energia e de gás natural, que fez também subir os preços da energia. É bom lembrar que apenas 30% de toda a energia consumida na Europa é para o mercado de consumo final, ou seja, para nós cidadãos que a pagamos na conta de eletricidade ou que vamos à bomba meter gasolina. 70% de toda a energia é para alimentar setores que nos produzem bens e serviços e que, obviamente, que aumentando os seus custos, depois vão, dependendo um bocadinho da capacidade que o tiverem, dependendo da estrutura de cada mercado, o vão refletir depois nos consumidores. Filipe, eu quase que evitava a pergunta, mas vou fazê-la, porque estamos aqui numa espécie de aula para totós, mas a inflação atinge mais quem ganha menos ou quem ganha mais? Pode-se dizer que a inflação é como o sol, quando nasce, enfim, é para todos. Mas não há dúvida nenhuma que afeta mais aqueles que têm menos rendimentos.
Desde logo por um motivo, porque têm muito menos discricionariedade relativamente às suas decisões de consumo. Dito de outra maneira, não se podem dar ao luxo, muitas vezes, de escolher se compram ou não um determinado bem. Ou seja, se alguém tem mais rendimento ou mais poupança acumulada, pode, em determinados momentos, dizer, bom, eu se calhar, como os preços estão muito altos, se calhar não vou gastar em determinadas coisas e não fica tão exposto à inflação. No entanto, isto tem de ser sempre visto em termos de relativo ao rendimento de cada um. Aqueles que, enfim, têm um rendimento disponível mais escasso e que, portanto, têm que comprar determinadas coisas sempre, veem que grande parte do seu rendimento disponível acaba por ser gasto nos tais bens inflacionados. É um tema complicado e é um tema extraordinariamente complicado este ano, porque nós estamos a falar de uma aceleração da inflação que não é, digamos, tão comum quanto isso, sobretudo nos últimos 20 anos, mas que na prática nos coloca em inflação homóloga nesta altura na casa dos 9%, e nós devemos fechar a inflação média este ano em Portugal na casa dos 7%, face a um cenário de quase 0% do ano passado. Porquê é que esses 0% do ano passado são importantes? Porque os aumentos salariais de 2021 para 2022 foram calculados com base precisamente nesses 0%. E, portanto, de alguma forma, nós famílias, estamos a deparar-nos com preços de 2022 bastante inflacionados, mas com salários de 2021 e antes até, porque, digamos, a evolução dos salários não tem sido assim tão positiva quanto isso. E, portanto, este ano acaba por ser particularmente gravoso, porque temos essa situação de subida rápida dos preços, mas com os salários praticamente estagnados. Para o ano, vamos ver como é que as coisas vão funcionar, depende muito das negociações salariais que iremos ter no final do ano. É evidente que se tivermos negociações salariais que levem a subidas, enfim, de bastante dimensão nos salários, a inflação torna-se ainda mais enraizada e, portanto, nesta altura pode ser avisado não subir tanto os salários quanto isso, mas não há dúvida que é nas famílias com menores rendimentos onde o fenómeno da inflação se sente mais. Digamos que nesses casos não há escapatória possível. Ou seja, mais uma vez, os pobres ficam mais pobres. Não é à toa que se chama a inflação do imposto escondido, porque realmente acaba por, já agora, beneficiar o Estado, porque, voltando ao nominal e ao real, vai cobrar impostos ao nível nominal e portanto, acaba por beneficiar também dessa inflação. E já agora, para finalizar, aqueles que têm menos poupança acumulada têm menos capacidade também de tentar, de alguma maneira, mitigar os efeitos da inflação através do investimento. Ou seja, nós podemos ter estas situações de, ok, o dinheiro não rende tanto em depósitos, mas vou para imobiliário ou vou para outras coisas. Certo, se eu tiver essas poupanças, se eu tiver essa capacidade de endividamento, ora, quem tem menores rendimentos não tem também essa fuga e é por isso que, digamos, as famílias com menores rendimentos estão muito mais vulneráveis à inflação do que as outras. Ricardo, quer isto dizer que os bancos podem ficar mais receosos, podem fechar um bocadinho a torneira? Quando eu for ao banco, se necessitar de um empréstimo, de um crédito? Sim e não. Não será bem assim. Ora bem, aumenta-me o spread. Como a Filipe acabou agora de explicar, é verdade que, de acordo com quem compra e o que compra, pode ser mais ou menos beneficiado, ou, prejudicado com a inflação. Repare que, no sentido em que falamos de inflação como uma diferença, uma alteração na forma como medimos, a primeira grande consequência não é se eu ou tu perdemos mais ou menos, perdemos todos, porque agora da mesma forma quando os meus 15 centímetros agora valem 10 centímetros, agora quando nós queremos comunicar para construir um prédio, desentendemos-nos e fazemos as escolhas erradas. O grande custo da inflação é que muda a forma como nós avaliamos valor e por isso leva a muito barulho na economia de mercado e põe muita areia, se quiseres, na engrenagem da economia de mercado. Depois tem esta questão, como dizias, de quem é que perde mais ou menos. E esta questão de quem perde mais ou menos, Filipe deu-te a perspectiva dos consumidores. Mas há outras perspectivas que tornam essa questão bastante complexa e que leva exatamente à questão dos bancos, como o Filipe já antecipou. Em primeiro lugar, não a perspectiva do consumidor, mas a perspectiva do trabalhador. Quem perde e quem ganha, ou quem perde mais? Perde mais quem tem o salário congelado durante mais tempo. Depois de um período de grande inflação, como é o que acabámos de ter, nós vamos ter um aumento dos salários de forma a recuperar o poder de compra dos trabalhadores.
Quem tem o seu salário que suba os 10% este ano, já para compensar os 10% de inflação, versus quem o tem só daqui a 1 ou 2 anos, porque estava fixo num contrato negociado há 2 anos, fica a ganhar o primeiro e a perder o segundo. Quando falamos de quem poupa, quem tinha dinheiro poupado, aliás, quem perdeu imenso nos últimos 6 meses, até, neste caso, não foram os pobres, foram os ricos que perderam imenso nos últimos 6 meses. Porquê? Porque os ricos é que, na sua maioria, têm depósitos em euros, poupanças, que, por exemplo, emprestaram ao Estado e o Estado está agora a pagar em euros que valem muito menos do que valiam em termos reais aqui há um ano. Portanto, quem perdeu já agora nos últimos 12 meses, de longe, foram aqueles coitados, se quiser, que emprestaram ao Estado português. Porque emprestámos. Eu emprestei ao Estado português a 1%, que era o que ele me pagava aqui há um ano para eu emprestar durante um ano, e teve um retorno, um beijo legal ao Filipe, em termos reais, de menos 8%. Foi o pior investimento que eu fiz há muito tempo, foi emprestar ao Estado português aqui há 12 meses atrás. E nesse caso eu sou rico, no sentido em que são os ricos que emprestam ao Estado português. Portanto, deste lado da perspectiva do investidor, quem empresta, perde. Quem pede emprestado, ganha. E, portanto, todos os portugueses que têm hipotecas nos últimos 12 meses ganharam com a inflação, porque os euros que vão devolver ao banco no pagamento da sua hipoteca valem agora menos em termos reais e mais inflação. Por fim, quando voltavas dos bancos, mas isto tem um efeito de seguida. Inicialmente, eu que tenho muito dinheiro emprestado, ou melhor, que o banco me emprestou muito dinheiro para comprar a minha casa, neste momento eu ganhei bastante nos últimos 12 meses. Porque esses euros vão valer menos e os meus salários, tudo o resto, vai aumentar mais nos próximos 3, 4 anos e vão pedir pagar. Por outro lado, vão aumentar quando eu tiver de renovar a minha hipoteca, ou se tiver hoje de contrair um novo empréstimo, o banco já não me vai cobrar os 2%. Porquê? Porque escaldado o banco vai dizer, espera aí, eu emprestei a 2%, a inflação foi 8% e eu perdi menos 6% nos últimos 12 meses. Espera aí, eu não sei se a inflação vai ser 5 ou 6 e eu agora vou-te cobrar 8 ou 9 ou 10. Portanto, o banco vai ajustar, vai-te cobrar mais. Se neste caso o banco acabar por cobrar exageradamente mais em relação ao que espera da inflação e o que a inflação acaba por ser, fica o banco a ganhar o que perdeu no ano anterior e, portanto, tens aqui estas diferentes. Mas não é uma questão de abrir ou fechar a torneira, é uma questão de agora cobrar-te mais, porque quem te empresta tem agora mais medo da inflação do que tinha antes. Ou seja, nada muda. Ganha sempre o banco e o Estado. Perde sempre o contribuinte. Não. O banco perdeu nos últimos 12 meses. O banco mas vai ganhar a seguir? Talvez. Não estamos a ouvir, Ricardo, não estamos a ouvir. Não ouvimos esta parte. Não ouvimos a resposta, Ricardo. Vai depender muito, vai depender muito do que acontecer nos próximos 12 ou 24 meses em termos das taxas de juro e da inflação relativamente qual sobe mais e qual sobe menos. Pedro, e por falar no que vai acontecer nos próximos 12 ou 24 meses, o que é que se perspectiva? Bem, é assim, obviamente que... Porque é que há inflação, não é? E por acaso o Ricardo tem produzido bastante material que eu tenho seguido de forma atenta sobre a análise da inflação e eu vou tentar ser aqui o mais pedagógico possível, sem levar no raspanete do Ricardo. A expectativa que existe, obviamente, é que a inflação abrande, não é? Mas porquê é que há inflação? Bem, nós falámos da questão das disrupções das cadeias de abastecimento, que é uma das coisas que faz com que hajam menos bens na economia e, havendo menos bens na economia, havendo a mesma vontade de os comprar, os preços sobem. Houve inflação também por causa da questão da crise energética e houve inflação também porque, hipoteticamente, os Estados terão sido demasiado generosos na ajuda que deram na altura do Covid. E por essa via as pessoas acabaram por ter uma disponibilidade para comprar, para consumir, muito superior à capacidade da economia tinha de produzir esses bens e serviços. Entretanto, o que é que aconteceu? Uma boa parte dessa ajuda que estava a ser injetada estava a ser financiada pelo BCE através de operações de compra de dívida pública, ou seja, o Estado injetava na economia, emitia dívida, o Banco Central Europeu comprava essa dívida, no fundo estava a criar dinheiro e enfiá-lo na economia. Isso acabou em março e em julho acabaram as operações de compra de dívida pública e depois de ativos em julho. Por isso essa torneira fechou. A partir de 2024 percepciona-se que os critérios de rigor orçamental voltem, as regras orçamentais da União Europeia, que tinham estado suspensas por via da instauração do estado de emergência por via do Covid, por isso os orçamentos dos Estados também tinham estado a tender para algum equilíbrio, o que também diminuía essa pressão sobre os preços. E, obviamente, as taxas de juros subindo também vão quebrar algum ímpeto consumista das sociedades, primeiro porque
recompensam de forma mais generosa a poupança, para as pessoas terem um incentivo a poupar mais e a gastar menos, e por outro lado também diminui o rendimento disponível para muitas pessoas que tinham de facto empréstimos e que, com uma taxa de juros mais elevada, sendo que em Portugal o grosso do crédito à habitação é a taxa variável, aumentando a taxa, aumentam os encargos com essas prestações, e aumentando os encargos com essas prestações diminui o rendimento disponível e a possibilidade das pessoas comprarem. Por isso, por estas vias todas, o impacto na inflação, ou aquilo que se prevê que aconteça com a inflação, é que ela deixa cada vez mais. Aliás, uma das coisas que também pode determinar muito isso é as dinâmicas do mercado energético, não é? E da questão deste jogo que nós estamos a fazer com a Rússia relativamente à ameaça de um corte de abastecimento de gás que depois terá um impacto dramático, e está a ter, como vemos, nos preços da eletricidade e do gás natural. Isto é um problema de curto prazo, na minha opinião. Creio que este inverno é o último inverno em que a Rússia tem qualquer relevância do ponto de vista económico e da capacidade que tem de afetar o mercado energético na Europa. Com o tempo, aquilo que os dados têm provado, e alguns colegas comuns que o Ricardo conhece bem, como o Ben Moll, etc., têm feito um trabalho muito interessante sobre a capacidade que as economias estão a ter de substituir quer a origem, quer o tipo de bens que estavam a ser importados da Rússia e o seu impacto nas economias. Essa capacidade terá sido talvez subestimada em abril, março, e hoje vê-se que está a ser muito maior que aquilo que se pensava, ou seja, estamos a ser capazes de substituir aquilo que importávamos da Rússia, seja energia, seja outros bens, muito mais rapidamente que aquilo que seria de esperar, o que significa que, aliviando todos estes fatores da pressão inflacionista, sobra uma coisa. E aquilo que sobra é as expectativas sobre a inflação. Enquanto as pessoas, os agentes económicos, acreditarem que realmente o Banco Central Europeu vai conseguir trazer de volta a inflação para os 2%, que é o objetivo de política a médio prazo, enquanto todos acreditarem nisso, as revisões salariais, a fixação de preços por parte dos produtores, pode não criar aqui uma certa espiral inflacionista em que eles aumentam os preços, porque acreditam que a inflação vai ser elevada, aumentam os preços porque acreditam que a inflação é elevada, então a inflação será mesmo mais elevada e depois gera aqui uma espiral inflacionista que obrigará o Banco Central Europeu a ter uma intervenção muito mais determinada para controlar essas expectativas. O que sabemos das expectativas neste momento é que elas estão muito perto, a 2 anos, dos 2%, o que, se eu tivesse que adivinhar, mas como sabemos, os economistas, já dizia Truman que o sonho dele era ter como conselheiro económico o economista Maneta, porque sempre que pedia uma opinião o economista dizia-lhe on one hand this happens, on the other hand that happens. Não é? Mas acreditando que as expectativas se mantêm ancoradas ao target, acreditando que as disrupções das cadeias de produção estão a aligeirar, acreditando que vamos conseguir substituir as fontes de energia e as importações da Rússia, estamos em crer que a médio prazo voltaremos a uma inflação baixa e a um mundo que era antes de 2020 e da pandemia. Filipe, por uma mão ou pela outra, quais são as suas expectativas? Enfim, já foi dito mais ou menos aquilo que são as expectativas que são relativamente consensuais nesta fase. Aliás, é o que os preços de mercado dizem e, portanto, de alguma forma, isso é o consenso. Eu estou um bocadinho preocupado com 2023 do ponto de vista de abrandamento económico. Os bancos centrais resolveram, e há argumentos a favor e contra, mas resolveram ir pela via monetária, também é a via que têm, para arrefecer as economias. Esta inflação tem, como foi referido, e bem, tem essencialmente é um tripé, não é? Portanto, tem aqui 3 fatores que a provocaram. Por um lado, efetivamente, um consumo quase de vingança pós-Covid, em que muita gente conseguiu poupar dinheiro de forma até forçada e quando terminou a pandemia houve um acréscimo de consumo e isso trouxe um desequilíbrio do ponto de vista da procura, neste caso, o desequilíbrio entre oferta e procura, esse é um dos lados da equação. O outro lado da equação portanto, foram os preços da energia. Não há dúvida, ou seja, se tivermos a noção de que os preços de energia até já estavam a subir antes da guerra, e portanto esta é a segunda perna deste tripé, é a energia, que de alguma maneira podemos ver como fator temporário, aliás, como também o acréscimo de consumo de vingança, por vingança também é de alguma forma temporário, e o terceiro fator de indução da inflação foram os constrangimentos logísticos que levaram
a subidas de grande expressão, nomeadamente ao nível dos fretes, ao nível da dificuldade em ter determinados produtos disponíveis, etc. E já agora houve uma quarta que também me parece que não é repetível, que é o facto de muitos agentes económicos, depois de muitos anos de preços mais ou menos constantes, viram aqui uma oportunidade para subir preços. Ou seja, se é verdade que há determinados agentes económicos tinham alguma legitimidade, justificação para subir preços, também fizeram aquele exercício, bom, se o mercado neste momento já está disponível para subidas de preços que não estava antes, e se eu se calhar preciso subir 4%, se eu subir 6% também não se vai notar muito, e isso sem dúvida nenhuma que em determinados mercados aconteceu. O que me parece é que estes 4 fatores são relativamente temporários. E eu tenho algum receio que os bancos centrais, ao subirem as taxas de juros, estejam aqui a introduzir uma recessão através de uma depressão da procura, e isto é um bocadinho como uma caixa de Pandora, que é quando se começa uma crise económica, depois nunca se sabe muito bem como é que ela vai desenrolar-se. Eu estou com um bocadinho de receio relativamente a essa matéria, e já agora, como um ponto que acresce a este, penso também que o BCE está agora a acelerar e a prometer acelerar as suas subidas de juros, não tanto para conter a inflação pelo lado da procura, mas para conter a desvalorização do euro, que já vai em 14% este ano, que já vai em mais de 20% desde o topo, digamos, que o euro-dólar atingiu há cerca de 2 anos, e, portanto, de alguma maneira, parece-me que também está a tentar controlar a desvalorização do euro. Mas tenho algum receio que com tanta velocidade na chamada normalização da política monetária se possa vir a causar uma recessão, e dessas a gente nunca sabe como é que sai. Ricardo, há quem tenha uma bola de cristal, quem lance os búzios ou leia as cartas, e o que é que a sua régua diz que vai acontecer nos próximos 2 anos? Que o telemóvel vai passar a ter outra vez 15 centímetros? Acima de tudo, para além dos diferentes fatores que afetam a inflação, que já foram referidos nos últimos 5 minutos, tendo a ver com procura, oferta, energia e outra, é preciso compreender que quem produz as tais réguas, que têm uns 10 ou 15 centímetros, no nosso regime monetário, é o Banco Central Europeu. E, portanto, as réguas terem exatamente este tamanho e dizerem aqui 15, no fim do dia, e depois de todos esses choques à produção das réguas e quantas réguas é que compram, quantos telefones ou não, dependem em grande parte do que faz o Banco Central Europeu. Nós vivemos num regime monetário que já dura há pelo menos 30 anos, se não mais, em que damos independência aos bancos centrais, tendo em conta uma série de princípios de ciência económica comprovados de diferentes formas, que dizem que o grande e único, no sentido de, ao fim, depois de absorver todos os choques, determinante da inflação, é a política monetária e é o Banco Central. Sim, há choques de oferta, há choques da procura, mas, ajustando as taxas de juros, tu podes sempre alcançar um determinado alvo para a inflação. Portanto, quando falamos do que vai ser a inflação nos próximos 2 anos, temos de perceber, e é isso que, de uma certa forma, a ciência nos ajuda a filtrar todos os diferentes choques e a perceber que o que a inflação vai ser nos próximos 2 anos vai ser aquilo que o Banco Central Europeu permitir que ela seja. Portanto, quando pede para prever o que será a inflação daqui a 2 anos, eu não posso prever se a Rússia vai invadir mais 3 países, ou se vamos descobrir formas alternativas de energia, ou o que é que vai acontecer à procura ou à oferta. Mas o que posso prever, no entanto, é até que ponto é que o Banco Central Europeu vai estar empenhado em manter a inflação baixa. E aqui, a resposta é simplicíssima. Nós temos um tratado, o Tratado de Maastricht. Temos um edifício grandinho ali em Frankfurt, cheio de pessoas, que tem um objetivo apenas fixado pelo Tratado de Maastricht há 30 anos. E esse objetivo chama-se estabilidade dos preços, definida como, e interpretada como, já há mais de 20 anos, como inflação de perto de 2%. Portanto, tendo em conta que o Banco Central Europeu tem um mandato claríssimo, tendo em conta que tem as ferramentas para o alcançar, perguntar-me o que é que vai ser a inflação daqui a 3 anos, a única resposta que eu lhe posso dar é 2% se eu tiver fé no Banco Central Europeu, não 2%, mais se quiser, se eu não tiver fé no Banco Central Europeu. Eu tenho fé no Banco Central Europeu e, portanto, acho que a inflação daqui a 3 anos vai ser 2%. Mas tenho fé, mas precavejo-me, como diz o ditado, e, portanto, acho que vai ser 2%, mas, entretanto, critico o Banco Central Europeu, analiso em programas como este e outras colunas, uso os bocadinhos da minha ciência dos mercados para tentar ver até que ponto é que o Banco Central Europeu está a fazer o trabalho certo para alcançar os tais 2%.
E acho que às vezes faz alguns erros, outras vezes faz bem, e cobro a Mário Centeno, tendo em conta que é o português que se senta lá nas reuniões, sempre que acho que ele toma uma decisão errada que nos desvia dos 6%. Ricardo Reis, Filipe Garcia, Pedro Brinca, foi um gosto receber-vos. Foi um privilégio ouvir 30 minutos, 35 em concreto, de uma excelente aula sobre inflação. Obrigado pela vossa simpatia e pela vossa partilha. Bem-ajam e até uma próxima. Até breve. Até breve. A inflação que a economia portuguesa vive, de momento, é a maior desde os anos 90. Em julho, a taxa ficou acima dos 9%.